Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estude Física, a Física Sem Complicações. No vídeo de hoje nós vamos tratar aí sobre um assunto que é muito comum vocês estudarem na física, que é muito importante também para outras áreas da física, que é a cinemática. Bom, mas o que é a cinemática? A cinemática, ela estuda os movimentos dos corpos, não necessariamente a causa deles, mas o comportamento dos corpos durante uma movimentação. E hoje nós vamos dividir o nosso vídeo em duas partes. A primeira parte ela vai ser apenas para conceitos iniciais, conceitos bem simples, conceitos triviais, aquele vídeo para você que está querendo dar aquela revisada do zero, ou até para você que no dia da aula você faltou ao colégio e não pegou a aula do seu professor, ou então para você que foi para a aula e ficou lá, ó, tirando aquele cochilo, e agora está precisando correr atrás do prejuízo. Então aproveita, pega logo o seu cafezinho, o seu chá, junta as suas anotações aí e vem comigo. Bom, nessa primeira parte nós vamos tratar basicamente sobre esses conceitos que vocês estão vendo aqui na tela. Ponto material e corpo extenso, referencial, sistema de referência, trajetória, escala, posição no espaço, deslocamento no espaço. Bom, gente, é possível que vocês já tenham ouvido falar sobre vários desses conceitos aqui, mas também é possível que alguns de vocês não lembrem o que é cada um. Ou às vezes ficou com aquela dúvida durante a aula sobre o que é tal coisa, o que é tal conceito. E entender de fato essas teorias, entender de fato esses conceitos, é uma coisa muito importante para você compreender todas as situações que nós vamos abordar aqui em breve. Vamos entender o primeiro conceito, que é exatamente diferenciar ponto material de corpo extenso. Quando falamos de ponto material e corpo extenso, estamos nos referindo basicamente às dimensões do corpo, o tamanho dele. Ou seja, se um corpo ele é muito grande ou é muito pequeno, comparado com a minha situação. Dependendo dessas dimensões, a gente deve considerar as dimensões dele ou não. E essa diferença é o que vai nos definir aqui o ponto material e o corpo extenso. Bom, o que é que seria ponto material? Ponto material é aquele corpo que tem dimensões onde aquelas dimensões ali elas não são relevantes para o nosso estudo. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui nós temos uma estrada e nessa estrada ela tem lá cerca de, vamos supor, 600 quilômetros. Esse carro, um carro comum, ele tem basicamente cerca de 4 metros. Então, se nós compararmos um tamanho de 4 metros com um tamanho de 600 quilômetros, a gente vê que o tamanho de 4 metros ele é muito pouco relevante. E aí nós consideramos esse carro como apenas um ponto, ou seja, o tamanho dele ele não faz diferença no meu contexto final. Logo, a gente vai considerar esse carro se deslocando em uma estrada como um ponto material. Não precisamos considerar o tamanho dele. Já quando falamos de corpo extenso, o corpo extenso a gente precisa sim considerar as dimensões do corpo. O exemplo que a gente pode citar aqui, por exemplo, é um carro que você vai colocar ele em uma garagem. É claro que você precisa ter noção do tamanho da garagem e também do tamanho do carro. Então, essas dimensões, nesse estudo, nesse contexto, é relevante. Eu preciso realmente considerar o tamanho daquele carro ali. Então, observe que nós estamos falando de um mesmo objeto, porém estamos tratando de contextos diferentes. Em um contexto, o tamanho do carro ele não é muito relevante, não faz diferença. Então, a gente vai considerar ele como um ponto material. Já no segundo caso, a gente vê que a diferença entre o tamanho de uma garagem, por exemplo, vamos supor que a garagem ela tenha lá 6 metros, 7 metros, e o seu carro ele tenha 4 metros. A gente vê que a diferença entre esses valores não é tão grande assim. Então, nesse caso, precisamos considerar as dimensões do corpo. Geralmente, quando tratamos em cinemática, na maioria das vezes, consideramos um corpo como um ponto material, porque nós temos ali um corpo onde temos um tamanho dele geralmente em metros ou em centímetros, e a distância que ele percorre são distâncias ali muito maiores. Então, na maioria das vezes, a gente não considera o corpo como um corpo extenso, a gente considera ele como um ponto material. Porém, obviamente que existem algumas situações onde nós precisamos considerar o corpo como um corpo extenso.
E esse próximo conceito aqui é um conceito que buga a cabeça de muita gente quando a gente fala de referencial ou sistema de referência. Por exemplo, se eu chegasse para você agora e falasse: você, nesse momento, assistindo esse vídeo, você está parado ou em movimento? Bom, nós podemos pensar que se nós estamos nesse momento parados, olhando para uma tela, assistindo a esse vídeo, nós consideraríamos que estamos em repouso ou parado? Bom, a resposta correta seria depende. Para a gente dizer se um corpo está parado ou se ele está em movimento, a gente precisa fazer nada mais do que uma comparação, ou seja, comparar aquele corpo com outro corpo, exatamente para a gente ter uma base. Por isso que chamamos isso de sistema de referência. Por exemplo, a gente vai identificar se um corpo ele está parado ou ele está em movimento, admitindo ali que você tem um ponto de referência, um ponto para você ter uma orientação. E nós temos o seguinte, que um ponto material ele é considerado em movimento se a posição dele variar de acordo com um referencial adotado. Já um corpo está em repouso se a posição dele não variar de acordo com o referencial adotado. Ah, Clóvis, mas ficou muito difícil isso agora. Bom, vamos dar um exemplo aqui para clarear sua mente, tirar essa névoa aí todinha. Vamos lá. Imagine essa situação aqui. Nós temos essa situação. Aqui nós temos uma pessoa. Vamos adotá-la, chamá-la ela de Reginalda. Então, Reginalda está aqui observando esse ônibus circulando na estrada. O que é que ocorre? A cada instante de tempo que vai passar, Reginaldo observa o ônibus em uma posição diferente. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que com relação a esse referencial, com relação a esse observador, com relação a Reginalda, o ônibus está em movimento. Porém, uma pessoa que está dentro do ônibus, ela, em relação às outras pessoas que estão ali, elas verão as pessoas sempre no mesmo local. Nesse caso específico, a gente pode dizer o quê? Que como Reginaldo ela enxerga o ônibus em uma posição diferente em cada instante de tempo, a gente pode considerar que esse corpo está em movimento com relação a esse referencial. Ah, mas o que acontece quando o corpo está em repouso? Bom, quando ele está em repouso, mesmo que o tempo ele passe, você vai ver ali o corpo sempre na mesma posição. É o caso de Reginalda, que acabou entrando naquele ônibus que a gente falou agora há pouco. Bom, Reginaldo entrou no ônibus e lá ele encontra uma passageira sentada. Bom, o tempo ele vai passando e ela continua vendo a passageira exatamente no mesmo lugar. Então, com relação a esse referencial, nesse momento, nesse contexto, a gente vê que Reginalda e a passageira também estão em repouso. Então, para a gente sacar de uma vez o que é referencial, o que é um corpo que está em repouso, o que é um corpo que está em movimento. Um corpo ele está em repouso quando o tempo ele vai passar e você vê o corpo exatamente na mesma posição, adotando, obviamente, um determinado referencial. Um corpo ele está em movimento quando o tempo ele passa e você enxerga um corpo em posições diferentes, como foi aquele caso lá que Reginaldo estava observando o ônibus. Cada vez que ela olhava, o ônibus estava em uma posição diferente. Então, isso seria o que a gente chama de sistema de referência. Gente, o sistema de referência é muito importante, principalmente para você estabelecer padrões dentro do seu estudo. Ok? Então, a referência, o sistema de referência, o nosso referencial, ele é um dado que é muito, mas muito importante para nós entendermos ali o nosso contexto geral dentro de um movimento. E vamos falar um pouco sobre a escala. Bom, é possível que você tenha ouvido falar diversas vezes sobre posição escalar, sobre velocidade escalar, sobre grandeza escalar. Bom, mas aí você fala... menor. O que é escalar? Não sei o que é escalar. Bom, hoje você vai entender de fato o que é uma grandeza escalar. Bom, quando a gente fala de escalar, essa palavra ela vem de escala. Bom, mas o que é uma escala? Bom, a escala ela é uma linha graduada, uma linha que tem marcações. Então a gente pode dizer, por exemplo, que uma régua é uma escala.
Eu estou vendo que na minha régua eu tenho aqui diversas marcações, diversas graduações, diversos números, e cada pontinho desse ele está representando um número diferente, um valor diferente. Então, por exemplo, uma régua ela vai ser uma escala. Quando você está numa estrada, que você observa várias placas ali, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 100, aquilo ali também é uma escala graduada. Então, quando a gente fala de escala, eu estou falando nada mais de uma linha que possui graduações. E aqui nós vamos exemplificar uma situação. Nessa situação, a gente tem um carro e esse carro está em cima de uma graduação, em cima de um pontinho, em cima de uma marcação. E essa marcação aqui está no ponto 10. Bom, esse carro ele se desloca e ele se desloca até a posição aqui 80. Bom, então aqui a gente já está definindo uma grandeza muito importante para a cinemática, que é a posição. Bom, o que é que seria a posição de um corpo? A posição de um corpo seria exatamente o espaço que ele ocupa dentro de uma linha graduada. Então, dentro de uma linha graduada, a posição que o corpo ocupa em um determinado momento, em um determinado instante, vai ser o que nós vamos chamar de espaço escalar ou simplesmente de posição. Na parte 2 desse vídeo, vamos trazer outros conteúdos importantes dentro do contexto da cinemática, como, por exemplo, trajetória, posição escalar, deslocamento escalar e velocidade média. Então eu já quero te pedir que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando esse próximo vídeo sair. Se esse conteúdo ele te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o like, ajuda muito para trazer sempre novos conteúdos aqui para o canal. É um prazer imenso te ter por aqui. Até a próxima e valeu!